Obrigado, Mariane. E não está dando para te ouvir. Agora tá. Obrigado pelas boas palavras aí, para mim, para a Rose. Obrigado, Toninho, pelo convite. Sabe que Vila Formosa nós temos muitos amigos, então nos sentimos em casa aí, tá? Então, pessoal muito receptivo e aprecio muito o culto de vocês. Que Deus abençoe e continue sempre com essa espiritualidade aí, nesse tempo difícil que nós temos aí, esse ano duro aí, de pandemia, muitas pessoas afetadas. Às vezes a nossa família não foi afetada, mas a família de alguém foi afetada. Tá? Nessa semana nós tivemos aí 2 amigos nossos aí da igreja que perderam a vida nessa pandemia, então a gente sente muita falta, porque são pessoas muito queridas, né? Uma pena que foram tão cedo aí e nos deixaram, né? Mas nós continuamos aqui para prosseguir o trabalho de Deus até que Ele volte, né? Até que sejamos livres de todas as doenças, todas as calamidades, pandemias, a morte, a dor, a promessa de que não vai existir mais aqui em nosso meio. Tá. O estudo de hoje sobre igreja, clube, shopping ou hospital. Como é que será que a nossa presença à igreja, a nossa adoração? Por que nós estamos vindo à igreja do nosso Deus? Será que é importante ir à nossa igreja, a igreja de Deus? Tá? A palavra adoração tem muito a ver com a igreja, né? A igreja é o lugar para se adorar ao nosso Deus, para cultuar a Deus. Apesar que a adoração não é só na igreja de Deus, é também em nossas casas, principalmente nesse tempo que nós estamos aí de pandemia. Alguns podem ir à igreja, outros não podem. Às vezes nós podemos ir nos cultos, outros não podem. Eu sou do grupo de risco, então desde março eu não tenho ido na minha igreja, estou acompanhando os cultos aí online. E eu fui um dia na minha igreja lá, mas para ajudar na preparação ali do Novembro Azul, tá? Então fui lá antes das pessoas e fiz a preparação e voltei para casa. Mas a palavra adoração, o que ela quer dizer? No dicionário, adoração quer dizer respeito e honra que se presta unicamente a Deus, tá? Isso é adoração. Respeito e honra que se presta unicamente a Deus, tá? E tudo que a gente coloca como primeiro lugar na nossa vida, isso se torna um Deus para nós. Nós estamos adorando essas coisas que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Será que Jesus está preocupado com a adoração? Será que Jesus está preocupado com a igreja, o modo de adorar? Então, não só Jesus está preocupado, as pessoas estão preocupadas. Tá? Nós vemos na palavra de Deus, gostaria que você abrisse aí comigo, São João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ver os versos 20, 21 e também o 23. Tá? São João, capítulo 4, verso 20, 21 e 23. Passagem conhecida, onde Jesus estava conversando aqui com a mulher samaritana. Então, diz o seguinte, verso 20 em diante. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Verso 23. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses que o Pai procura para adoradores. Então, Jesus aqui definiu quem são os adoradores que o Pai procura. São aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A mulher samaritana estava ali
preocupada com o lugar de adoração, e Jesus está preocupado com como nós adoramos a Deus, de que maneira nós adoramos. Tá? E ele falou que a maneira é o quê? Espírito e em verdade. Em espírito, adorar a Deus no interior, dentro do nosso ser, no coração, na mente. Os samaritanos procuravam adorar a Deus dessa maneira, do interior. E em verdade. Em verdade é no exterior. Os fariseus incentivavam muito essa adoração apenas no exterior. Mas a verdadeira adoração é aquela que começa no interior e vai para o exterior. Ela nasce dentro e brota para fora. Para fora é apenas uma consequência daquilo que já ocorreu dentro do nosso coração. Então, a verdadeira adoração é essa, em espírito e verdade, de dentro para fora. Tá? Como Jesus encarava a sua igreja. Tá? Veja lá em Mateus 21. Mateus 21, verso 13. Mateus 21, verso 13. Mateus 21, verso 13. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covis de salteadores. Então, para Jesus, o que era a casa dele? O que era a igreja? Casa de oração. Uma casa de oração para todos os povos. Será que nós temos feito isso da nossa igreja? Uma casa de oração para todos os povos, onde todas as pessoas são bem-vindas, nós recebemos bem os nossos visitantes, os nossos irmãos da igreja, tratamos bem todas as pessoas, aqueles de idade, tratamos bem as crianças, tratamos bem aqueles que têm uma deficiência física, aqueles menos favorecidos financeiramente. Eu me lembro que há 41 anos atrás eu conheci essa mensagem, eu era um jovem, e eu entrei na igreja de Vila Prudente, um jovem meio hippie, cabelo comprido, uma blusa aparecendo o umbigo, calça apertada, camiseta apertada, colorida, era a roupa que eu tinha. E eu não sei se Deus fechou os olhos meus, mas eu não me recordo de ninguém me tratando com indiferença, me tratando com preconceito. Eu vi pessoas ali me abraçando do jeito que eu estava. Né? A gente vem a Deus do jeito que está, mas a gente não pode sair da presença de Deus como nós chegamos. Nós saímos melhores, saímos transformados pelo poder do nosso Deus, pelo poder que Deus concede a cada um de nós. Né? Então, o que é a igreja para você? Tá? O que é a igreja para você? O que seria? Tá? Será que a igreja é um clube social? Hoje tem poucos clubes sociais, né? Porque os condomínios, os apartamentos já têm as suas piscinas, já têm as suas quadras esportivas, então os clubes sociais estão um pouco fora de moda, mas já foi uma época onde os clubes sociais eram muito frequentados pelas pessoas. Por exemplo, o clube social com mais sócios na América Latina fica aqui pertinho da gente, tá? Clube Atlético Juventus, na Moca, já ouviu falar? Clube Atlético Juventus da Moca chegou a ter 68.287 sócios. Olha que coisa, bastante sócios, hein? Um clube social, bastante sócios, tá? Será que a nossa igreja pode ser um clube social? O que é um clube social? Um clube social é um lugar onde você vai no fim de semana. Se chover, eu não vou no clube social. Tá? Se eu estou com sono, vou no clube social? Não. Se eu estou cansado, vou num clube social? Também não vou. Para que eu vou num clube social? Eu vou para me recrear. Eu vou para encontrar amizades, fazer amigos.
E um clube social, ele precisa de quê para sobreviver? De bons sócios, né? Sócios que pagam a sua mensalidade em dia, né? Que sejam bons sócios, tá? Será que eu posso transformar a minha igreja num clube social nessa época aí de isolamento social e também pensando também numa época pós-isolamento social? Eu posso. Por incrível que pareça, eu posso fazer da Igreja de Deus, a Casa de Deus, um clube social. Como? Quando eu só vou na igreja nos fins de semana. Vou só no sábado, de vez em quando vou no domingo. Quarta-feira, não vou. Estou cansado, gostei do trabalho, não vou. Eu estou fazendo da igreja um clube social. Se chover, eu não vou na igreja. Né? Não, chovendo não dá para ir na igreja. Tá? Mas tem uma coisa que a ciência aí, moderna, inventou, que nos ajuda a ir à igreja durante a chuva. Sabe como é que chama? Guarda-chuva, sombrinha, tá? Isso ajuda a gente a ir à igreja e dá para chegar até bem aí sequinho na igreja, tá? Se nós estamos cansados, acabamos não indo na igreja. Às vezes nós vamos à igreja para nos recrear, para nos divertir. Então, se nós não achamos que há recreação ali, acabamos não indo. E muitas vezes nós vamos à igreja por causa das nossas amizades. Eu vou porque tenho amigos. É bom ter amigos na igreja? É muito bom. Mas é bom ter o amigo Jesus na igreja como o centro da nossa adoração. A nossa adoração não pode ser o próximo, não pode ser as amizades. Um clube social precisa de bons sócios. A igreja também precisa dos seus sócios, mas ela precisa mais do que sócios. Não só devolver o dízimo e dar a sua oferta, que ajuda a manter a igreja e a pregação do evangelho, mas se envolver na pregação do evangelho, tá? Não apenas fazer ali, entre aspas, pagar a sua mensalidade, como se faz num clube social, mas fazer o que está ao seu alcance, para que a mensagem de Deus avance cada vez mais. Nós pertencemos ao exército de Deus, e o exército de Deus tem que avançar cada vez mais para conquistar as terras que estão em poder do inimigo. Num clube social, o centro é o próximo, é a outra pessoa. Se eu faço da minha igreja um clube social, eu estou fazendo o centro da minha adoração o próximo, uma pessoa, e não o próprio Deus. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, verso 25 e também o 26. Atos capítulo 10, verso 25 e 26. Diz o seguinte: aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Pedro não aceitou a adoração. Por quê? A adoração só a Deus. Não podemos adorar um outro ser humano, uma outra criatura. O ser humano, o nosso próximo, não merece a nossa adoração. Quando nós vamos à igreja por causa das amizades do nosso próximo, e não por causa de Jesus, nós estamos fazendo da nossa igreja um clube social. Tá? Então, fique a nossa reflexão. Será que temos feito da nossa igreja um clube social? Ou será que nós temos feito da nossa igreja um shopping center? Tá? Shopping center. Olha, shopping center é uma grande febre aí, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, no mundo. Tá? Na capital, nós temos 50 shopping center. Tá? No estado de São Paulo, são mais de 130 shoppings. O shopping mais antigo do Brasil é o Shopping Iguatemi, primeiro no Brasil. Ele foi inaugurado em 1966. Olha aí, 54 anos atrás, né? Bastante tempo. E o maior shopping da América Latina é o Shopping Center Leste Aricanduva, aqui pertinho da gente, aqui em Itaquera, ali, né? Perto do Parque do Carmo, ali um pouquinho antes.
Shopping Center Aricandu, maior shopping center do Brasil e da América Latina. Mas o maior do mundo não é ele, é o Dubai Mall. Dubai Mall fica, logicamente, em Dubai, nos Emirados Árabes. Ele tem 1.200 lojas. Veja o tamanho desse shopping. Ele tem o maior aquário do mundo. E o seu estacionamento cabem 14 mil automóveis. Tá? Então, é um grande shopping. Shopping Dubai Mall. O que você vai fazer no shopping? Você vai para passear. Tá? Vou para passear, sem compromisso. Vou para matar o tempo. Não tenho nada para fazer em casa, vou ao shopping center. Às vezes para fazer compra, nem sempre, tá? Mas vou para lá, para passear. O shopping é um lugar bonito, bem cuidado, bem limpo, tá? É um lugar agradável de estar. É um lugar sem compromisso. Por quê? Você vai lá, se quiser comprar, compra, se não quiser, não compra. Se você quiser ir, você vai. Se você não quiser, você não vai. No shopping, você vai com a sua melhor roupa. Você escolhe bem as roupas. No clube social, não. Você vai com qualquer roupa. Mas no shopping, você vai com a sua melhor roupa. Shopping é lugar de críticos. As pessoas criticam tudo e a todos. Aquele segurança, aquela loja não deveria estar aqui, aquela loja de marca deveria estar e não está, e assim por diante. Lugar de críticos. Aquela pessoa com aquela roupa e assim por diante. É um lugar de críticos. E o shopping é um lugar onde as pessoas entram e saem a toda hora. Entram e saem. Às vezes entram e saem 2 a 3 vezes por dia. Tá? E o centro do shopping center sou eu. Eu vou lá porque eu gosto de ir. Eu estou preocupado comigo. Tá? Será que nós podemos fazer da nossa igreja um shopping center? Não, aí já é demais, né? Fazer da igreja um shopping center pode acontecer. Depende da nossa adoração. Quando ela não é em espírito e em verdade, nós podemos fazer da igreja um shopping center. Como? Se eu vou na igreja apenas para passear, como no shopping center. Vou para passear, não vou para adorar. Veja que perigo nós corremos. Quando eu vou à igreja para matar o tempo. Não tenho nada para fazer em casa. Vou na igreja. Por que você vai à igreja? Para adorar? Não, eu vou para matar o tempo. Não tenho nada para fazer em casa. Se eu tivesse outra coisa, eu ficaria em casa. Tá? A igreja deve ser um lugar agradável, mas não precisa necessariamente ser o lugar mais bonito do mundo. Deve ser um lugar bem cuidado, bem limpo, principalmente nessa época aí de pandemia, mas eu não posso exigir que a minha igreja seja o lugar mais bonito do mundo. Tá? E muitas vezes eu quero que a minha igreja seja o lugar mais bonito do mundo e eu não ajudo financeiramente com as minhas ofertas para que ela se torne esse lugar tão agradável e tão bonito quanto eu gostaria que ela fosse. Eu faço da minha igreja um shopping center quando eu vou à igreja sem compromisso. Eu não tenho um compromisso regular de ir à igreja. Hoje eu vou, no próximo culto não sei, no outro talvez, depende do pregador, depende da mensagem, depende de quem vai, e depende do tempo, não tenho compromisso com as coisas de Deus. Tá? E sabe que a igreja não é só um lugar de adoração, é um lugar de treinamento, onde nós aprendemos como nós temos comunhão com Deus em casa, nós aprendemos como pregar o evangelho, como fazer evangelismo, como nos organizamos para a missão que Deus nos concedeu. Então é importante ir à igreja também por causa dos treinamentos que nós recebemos, as reuniões que nós fazemos ali para organizar o trabalho do nosso Deus. Tá? Porque 1 Coríntios 14, 40 diz que faça-se tudo decentemente e com ordem. Tá? Temos que ser organizados para as coisas de Deus. Tá?
Se eu vou na igreja com uma roupa que possa escandalizar as pessoas, ou fico observando a roupa das pessoas, tá? Eu estou fazendo da minha igreja o que é um shopping center. A igreja não é um desfile de modas. Você deve ir com a melhor roupa na igreja, mas ela não pode chamar a atenção. A atenção na igreja deve ser chamada para Deus. Deus deve ter a maior atenção ali. Tá? A igreja não pode ser um lugar de críticos. Tá? Senão estamos fazendo da igreja o quê? Um shopping center. E muitas vezes nós criticamos tudo e a todos. Criticamos o pregador, criticamos o pastor, criticamos o ancião, criticamos o diácono, criticamos o diretor de departamento e assim por diante. Tá? Criticamos a tudo e a todos. Tá? Se Jesus estivesse no nosso lugar, 2020, indo na igreja para adorar, você acha que Jesus ia lá para adorar ou para criticar? E nós devemos fazer o que Cristo faria se estivesse em nosso lugar. Tá? Nós devemos ir à igreja não para criticar, mas para ajudar. Alguma coisa não saiu do seu agrado? O que você pode fazer? Ajudar, orientar. Você pode aconselhar, você pode orar para que as coisas possam ser melhor feitas. Tá? Mas a crítica destrutiva, ela não ajuda em nada. Tá? E quando nós entramos e saímos, a qualquer instante da igreja, nós estamos fazendo da nossa igreja um shopping center. Há pessoas que entram e saem. E não só entram e saem, né? Eles entram e saem e levam os que estavam lá dentro, né? Para outros lugares. Para um lugar que não seja de adoração a nosso Deus. Tá? Então, nós devemos ter compromisso com as coisas de Deus. Não podemos entrar e sair a hora que quisermos, como se a igreja fosse um shopping center. Tá? Entre antes de começar a programação e saia ao final. Participe do começo ao fim. Participe dos louvores, participe da oração. Quando o pregador pedir para você abrir a palavra de Deus, abra a palavra de Deus, participe ali da pregação. Se a pregação é online, participe também, como se você estivesse ali na igreja. Abra a sua Bíblia. Há poder nessas páginas sagradas, há poder que transformam as nossas vidas. Tá? Não faça da sua igreja um shopping center, onde você vai para passear, matar o tempo, sem compromisso, lugar de crítica, onde você entra e sai a hora que você quiser. Tá? O centro do shopping center é você mesmo. E quando eu faço da minha igreja, da Igreja de Deus, um shopping center, eu estou fazendo o centro da adoração, eu mesmo sou o centro de adoração. Abra comigo a palavra de Deus lá em Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, 25. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 25. A palavra de Deus diz o seguinte, Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Adorando e servindo o quê? A criatura em lugar do Criador. Só Deus merece a nossa adoração. Só Deus merece o nosso culto. Então, o centro da nossa adoração não deve ser eu. O centro da nossa adoração deve ser Deus. Bom, eu espero que para você a sua igreja não seja um clube social. Eu espero que a sua igreja não seja um shopping center, mas eu espero que a igreja para você seja um hospital, tá? Que a igreja seja um hospital. São Paulo é a cidade que tem mais hospitais aqui no Brasil e na América Latina. Só na capital nós temos 105 hospitais. E no estado de São Paulo inteiro nós temos 881 hospitais. O maior hospital da América Latina
Fica, logicamente, aqui em São Paulo. Você deve conhecê-lo. Hospital das Clínicas. Sabe quantos leitos tem o Hospital das Clínicas? 2.000 leitos. Isso é maior que a população de muitas cidades por aí. Hospital das Clínicas, que muito ajudou aí no tratamento dessa pandemia de Covid-19. Tá? Então, o hospital, o que é o hospital? Hospital é um lugar de salvar pessoas. Para isso que existe o hospital, para salvar pessoas, pessoas que estão precisando, pessoas doentes. Por que você vai num hospital? Por quê? Qual a razão? Você vai porque precisa, tem necessidade. Ou você vai porque está doente, ou você vai para visitar alguém doente. Uma necessidade. Você precisa estar lá. Tá? Hospital é um lugar de críticos? Não. Hospital não é lugar de crítico. Se você é um doente e está lá, você vai criticar a sua situação? Não. Muitas vezes, pelas transgressões das leis de saúde, nós estamos nessa situação. Você vai criticar outros pacientes? Não. Você está na mesma situação que eles. Você depende de tratamento como eles também. Você vai criticar os médicos, os enfermeiros, o diretor do hospital. Você vai criticar isso, os médicos? Não, você está na mão deles. A sua vida depende deles. Então, não critique, depende deles. Fale bem deles, trate bem eles. Trate bem deles, para que eles o tratem bem também. Tá? Hospital é um lugar bonito? Não. Não é um lugar bonito. É um lugar que está preparado para tratar pessoas, para curar pessoas. Não está preocupado em estética, não está preocupado em beleza. Deve ser limpo, deve ser bem cuidado, mas não é um lugar esteticamente bonito. Principalmente porque lá existe risco de morte. Então, só isso já faz dele um lugar que não é tão bonito assim. Tá? Seria o hospital um lugar para se recriar? Não. Não estou fazendo nada, vou lá no hospital. Não. Você vai no hospital porque precisa, ou porque está doente, ou para visitar alguém doente. Não é lugar para se recriar. Tá? Há alegria no hospital? Há alegria na alta. Quando alguém tem alta, há uma alegria, uma festa, porque a pessoa foi curada, pode voltar para casa, há muita alegria. Tá? Hospital é um lugar de compromisso. O doente se compromete a tomar os remédios, a fazer todos os exames. Né? Os enfermeiros se comprometem com os médicos a tratar bem dos doentes. O médico se compromete com você em fazer o máximo para salvar a sua vida. Tá? Então, o hospital é um lugar de compromissos. Não é lugar de pessoas sem compromisso nenhum. O centro do hospital é o médico. Ele é a pessoa mais importante. Ele vai diagnosticar o paciente e vai dizer qual o tratamento ideal para cada paciente. Esse vai ser entubado, esse não, esse vai tomar esse medicamento em tal e tal hora, e assim por diante. Esse vai fazer fisioterapia, esse já está de alta, esse vai ficar mais um tempo, esse está em situação crítica, vai para UTI. Então, é o médico que decide essas coisas, ele é a pessoa mais importante ali. Como é que é quando eu faço da minha igreja um hospital? Tá? Eu faço da minha igreja um hospital quando eu vejo que a minha igreja é um lugar de salvar vidas, salvar pessoas. E a igreja deve ser isso, lugar de salvar pessoas da morte, do pecado, salvar para a eternidade. O hospital salva pessoas durante a sua vida terrena, sua vida passageira. E vai chegar uma hora que a pessoa vai morrer. Então, não salvou totalmente o hospital aqui na Terra, mas a igreja hospital deve ser um lugar que salva para a vida eterna. Por que você vai na igreja? Porque você precisa.
Você precisa de salvação, você precisa do calor humano, dessa convivência, de um orando pelo outro. Bem conhecida aquela ilustração do tição tirado da fogueira. Fogueira é a igreja, e a brasa, o tição, somos nós. Quando estamos dentro da fogueira, estamos aquecidos. Se tiramos, viramos carvão, viramos frios. É um perigo estar longe da igreja. Nesse período de isolamento social, onde as igrejas estão parcialmente fechadas, não estão abertas totalmente, então é um perigo de a gente se distanciar e ficarmos frios na fé. Tá? Então, se conecte, entre nos cultos online, e quando tivermos todas as oportunidades de estar em todos os cultos, vá na igreja. Por quê? Porque você precisa. Deus colocou a igreja para a salvação das pessoas. Temos tantas influências do mundo aí fora, coisas que nos afastam de Deus. Passamos poucas horas da semana na igreja. Aproveite essas horas para estar em contato com o nosso Deus, né? O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que você vai na igreja? Porque tem necessidade, né? O salmista dizia: tenho sede das coisas de Deus. Coisa maravilhosa. A igreja, hospital, é quando eu faço da igreja um lugar de não críticas. Eu só tenho elogios, eu só tenho palavras de ânimo, palavras de incentivo. Eu posso dar opiniões para melhorar, mas eu não posso fazer críticas negativas, críticas destrutivas. E há muitos pais que, durante o almoço do sábado, criticavam o pregador, criticavam o pastor da igreja. E depois de alguns anos, perguntam: por que será que meus filhos saíram da igreja? Porque o que os seus filhos ouviam na melhor hora, uma das melhores horas do sábado, que era o almoço em família, era o quê? Críticas à igreja e aos líderes da igreja. E quando eles cresceram e puderam tomar suas decisões, criaram asas, então eles decidiram: não quero um lugar onde há pessoas com tantos defeitos assim, né? Eu também tenho tantos defeitos, ficar defeituoso como esses líderes aí também não quero, tá? Quem que iniciou essa saída do caminho de Deus? Os próprios pais, né? Infelizmente, tá? A igreja não é um lugar bonito, tá? Ela é um lugar esplendoroso, cheio de ouros. Não, a igreja deve ser um lugar simples, limpo, bem cuidado, né? Mas é um lugar de salvar. A preocupação ali é salvar pessoas, é a pregação da palavra. Tá? Eu não posso ir à igreja para me recrear, para me divertir. Tá? Eu tenho que ir na igreja porque eu quero ouvir a palavra do nosso Deus. Eu vou lá para adorar. Tá? No hospital há risco de morte. E na igreja também. Se eu não vir à igreja, não estou indo à igreja, se eu não coloco em prática a palavra de Deus, eu tenho risco de morte, morte eterna. Morte por toda a eternidade. Tá? Alegria na alta, quando tem um batismo, quando a gente vence um pecado, quando a gente dá um estudo bíblico, a pessoa se decide por Jesus. Quanta alegria! Um irmão que estava longe dos caminhos de Deus e voltou, alegria! Mas a grande alegria mesmo não vai ser nessa terra, vai ser quando Cristo voltar. Aí vamos ter alta mesmo, alta de qual doença? Doença do pecado. Vamos estar livres para sempre do poder e da presença do pecado. A igreja tem que ser um hospital para mim, porque no hospital há compromisso, e eu tenho que ter compromisso com a igreja, compromisso financeiro, com os dízimos, ofertas, compromisso com meus talentos, compromisso com a minha presença, compromisso com o meu apoio. Tá? Tudo isso é compromisso com as causas de Deus, compromisso com estudar a palavra de Deus, né? Eu estava preocupado aí, como é que eu vou dar estudo bíblico nessa pandemia, mas fica difícil, eu estou dentro de casa, eu sou do grupo de risco, como é que eu saio? E eu pedi para Deus, coloca as pessoas sinceras no caminho para que eu possa estudar a sua palavra, né? E eu já terminei estudo com quatro estudos bíblicos, estou no 5º, tá? Ore por essas pessoas, que elas
tomem a decisão ao lado de Cristo, porque a pandemia está aí, mas a igreja não pode parar, a missão não pode parar, temos que continuar pregando o evangelho. O centro do hospital é o médico, e quando eu faço da igreja um hospital, o centro da minha adoração é o médico dos médicos, é Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo é o médico dos médicos. Abra a palavra de Deus aí, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus capítulo 10, verso 25. Olha o que diz aqui, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Tá? Então, o dia está se aproximando. Não deixe de se congregar, porque o dia de Deus se aproxima. Tá? Arrume um meio para vir à igreja de Deus. Quem quer, acha um meio. Quem não quer, acha uma desculpa. Tá? Peter Marshall escreveu: devemos vir à igreja tal como estamos, mas não devemos sair dela como chegamos. Tá? Jacó, ele teve uma visão e ele disse: Deus estava aqui e eu não sabia. Então, Deus está na igreja, se você está lá para adorar. Se você está em casa, adorando a Deus, num culto online, Deus está com você. Tá? Você está fazendo um culto entre família, Deus está com você. A igreja não pode ser um lugar vazio. Devemos ter o cuidado aí do isolamento com a pandemia, né? Não pode ter aglomeração, mas a casa de Deus tem que ser um lugar onde as pessoas vão lá para adorar. Tá? Deve ser um lugar onde todos possam ir lá e adorar. E quando acabar esse isolamento, que a igreja de Deus, né, que você frequenta aí no distrito de Vila Formosa, querido distrito Jardim Formosa, a igreja que você frequenta nesse distrito, querido, possa ser uma igreja cheia de adoradores, que adora a Deus em espírito e em verdade. Tá? E se você não vai e fala, não vou porque vai vir pouca gente na igreja, talvez teve pouca gente porque você não foi. Se todo mundo pensar como você, vai vir pouca gente mesmo, né? Entrar na igreja para adorar e sair para servir, tá? Quem disse isso foi Bill Russell. Entrar para adorar, sair para servir. Então, vamos adorar ao nosso Deus e saímos para servir, tá? Existe uma poetisa adventista, difícil ter poetisa adventista, né? Mas teve uma grande aí, conhecida dos mais antigos aí, Isolina Waldvogel, né? Era esposa do tio Luiz Waldvogel, e ela, na sua poesia, escreveu sobre a igreja. Olha que interessante aí, ó. Alguns vão à igreja a fim de passear. Alguns vão à igreja a fim de rir e falar. Ali, outros vão para amigos terem. Vão outros ainda a cumprir um dever. Vão outros também para faltas cobrir. E ainda outros vão meramente a dormir. Alguns vão à igreja para observação. Para descansar, alguns à igreja vão. Vão outros também a pedir pelos seus. Os sábios, porém, vão adorar a Deus. Por que você está indo à igreja, hein? Para adorar a Deus? Para ver as faltas dos outros? Para fazer fofocas? Creio que não. Que você vá adorar a Deus em espírito e em verdade. Uma adoração que sai de dentro e brota para fora. Que brota em atos de amor, em atos de compaixão para com as outras pessoas. Tá? Existe uma ilustração de uma cidade do interior, que uma rádio ela fez o seguinte desafio. Olha, aqui existem uma distância do início ao final de 100 metros, e nós vamos dar um prêmio para aquele que pegar um balde cheio d'água
e sair do início e levar até o final. Aquele que derramar menos água nesse trajeto vai levar o prêmio da rádio. E aquilo que parecia uma brincadeira para poucas pessoas ficou uma comoção geral e todos fizeram treinamento para conseguir o prêmio. As pessoas colocaram camisetas, tinha torcida uniformizada, foram contratados 2 fiscais, tinha ali muitos curiosos, tinha gente de todo tipo lá naquele dia, uma arquibancada cheia, sem isolamento naquela época, né? Para ver aquela grande disputa. E muitas pessoas tentaram chegar do outro lado com balde, alguns chegaram com balde com água pela metade, alguns derrubaram um pouco, mas o vencedor, ele chegou lá e não derramou uma gota de água naquele trajeto de 100 metros. Então, o locutor da rádio deu o prêmio para ele e perguntou para ele qual foi o segredo dele, como ele conseguiu. Aquela multidão, todo mundo gritando, o chão não era tão fácil de andar, não era tão firme assim. Como é que ele conseguiu? Ele disse o seguinte: olha, eu não olhei para os lados, eu não olhei para mim mesmo, eu não olhei para as pessoas, eu só olhei para o balde. A minha preocupação era com o balde, com a água do balde. Jesus é a água da vida. Vá para a igreja adorar. Se preocupe com a água. Jesus é a água da vida. Ele pode nos salvar. Quando nós vamos à igreja preocupado com as pessoas, com aqueles que estão falando bem, aqueles que estão falando mal, nós estamos fazendo a nossa adoração, um clube social ou um shopping center. Agora, quando nós fazemos o centro da nossa adoração, médico dos médicos, estão fazendo da nossa adoração Jesus Cristo, o Salvador. Se você alguma vez tiver dificuldade para adorar a Deus do jeito de Deus, apenas lembre-se do que Ele fez por você, apesar de você não merecer, né? Então, Jesus merece toda a nossa adoração. Como nós devemos adorar? Do jeito que Ele quiser, não do nosso jeito, do jeito dele. E que nós o adoremos em espírito e em verdade, que a igreja de Deus seja para nós um lugar de adoração para todos os povos, lugar de oração, e seja um hospital onde salva-se vidas. Que Deus nos abençoe, sejamos verdadeiros adoradores de Deus. Amém. Vamos cantar o hino digno de louvor? É um hino que fala sobre adoração. Nós vamos colocar